Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química falando sobre nomenclatura de alcinos. Esses alcinos são alcinos de cadeias normais, ou seja, alcinos que não têm ramificações. Bom, a gente vai dar uma analisada nessas duas estruturas, a estrutura de cima e a estrutura de baixo, e vamos dar um nome para cada uma dessas estruturas, tá bom? Para a gente dar um nome para uma estrutura na química orgânica, uma coisa que é bom a gente sempre estar analisando é essa tabelinha aí, que é uma tabela básica para a nomenclatura de compostos orgânicos. Aqui nós temos o prefixo, que tem relação com o número de átomos de carbono que a gente tem dentro das estruturas. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 átomos de carbono, a gente diz que o prefixo, né, a palavra que a gente vai escrever é a palavra but. Se eu tiver 6 átomos de carbono, a palavra é hex, 8 oct e assim por diante, beleza? Agora, o infixo ele tem relação com o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos de carbono. Se só existirem ligações do tipo simples entre os átomos de carbono, a gente utilizará o infixo an no nome. Esse infixo ele vem logo depois ao prefixo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 4 carbonos, você escreveria but e o an logo depois, ficaria butan, tá bom? E o sufixo tem a ver com a função orgânica. Aqui a gente está trabalhando só com a função hidrocarboneto. Hidrocarboneto é quando a gente tem uma estrutura que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então a gente não tem nenhum outro átomo que não carbono e hidrogênio dentro das nossas moléculas, tá bom? A terminação vai ser sempre O para hidrocarbonetos. Bom, agora vamos voltar lá e contar o número de átomos de carbonos que a gente tem nas estruturas. 1, 2, 3, 4 carbonos na primeira estrutura. Na segunda estrutura nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Bom, a gente já tinha visto que 4 a gente escreve but e 6 a gente escreve hex. Agora, na primeira estrutura eu tenho uma ligação dupla bem no meio desses átomos de carbono. Se eu contar do lado esquerdo para o lado direito, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. O menor desses números é o carbono 2, ou seja, a dupla ligação começa no carbono 2 e acaba no 3, né? Desculpa, eu estou falando dupla ligação, é a tripla ligação, né? Aqui a gente tem uma ligação do tipo tripla. A gente está falando de alcinos, tá? Eu estou falando dupla, pensando na dupla, mas o certo é tripla, tá? Tripla ligação. Qual que é a diferença? Ligação simples, um tracinho representa a ligação simples, tá? 2 tracinhos representam a ligação dupla e 3 tracinhos representam a ligação do tipo tripla, tá bom? Bom, então, qual que é o infixo que a gente vai ter que utilizar nesse caso aí? Bom, a gente tem uma ligação do tipo tripla, né? Uma ligação tripla, o infixo é in. Então a gente volta lá e a gente vai colocar primeiramente a localização dessa ligação tripla. But 2 in. Por que 2? Porque é no carbono 2 que aparece a ligação do tipo tripla, tá bom? E se você contasse do lado direito até o lado esquerdo, ia dar na mesma, ó. A tripla está bem no meio, né? Então, entre o carbono 2 e o 3, como o 2 é o primeiro átomo de carbono a estar mais próximo da tripla, tá entre o 2 e o 3, né? E o 2 é onde começa a tripla ligação, e você colocaria 2 aqui no nome mesmo, tá? Tanto faz então a contagem se você fizesse da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ia dar na mesma aí. Então, but2in e a terminação de hidrocarbonetos, que é o O, né? Então, ficou but2ino, é o nome dessa primeira estrutura aqui. Agora a gente vai tentar dar um nome para a segunda estrutura, que está aqui embaixo. A gente já viu que temos 6 átomos de carbono. A contagem, nesse caso, ela tem que ser feita da esquerda para a direita. Por quê? A tripla ligação está mais próxima do lado esquerdo da estrutura. Então, você tem que começar do lado que é mais próximo da tripla, tá? Aqui nós temos o carbono 1, é onde a tripla nasce. Então, a gente vai colocar hex ou hexa. A gente pode colocar aqui o conector. 1, que é onde a tripla nasce.
E aí a gente coloca in de tripla ligação, dizendo, ó, tem 6 carbonos, é isso que o hexa quer dizer. Um in é a localização da tripla ligação. E o que é a terminação de hidrocarbonetos, porque aqui nessa estrutura nós só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio, beleza? Então, hexa-1-ino é o nome dessa estrutura aqui. Bom, montamos o nome das duas e a gente se vê na próxima videoaula fazendo aí mais alguns exercícios de nomenclatura de alcinos. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.